Os filósofos da natureza foram, historicamente, os primeiros filósofos. Eles viveram ali por volta dos séculos sétimo e sexto antes de Cristo, no que era considerado Grécia, né? Principalmente as colônias gregas da Jônia e da Magna Grécia, que atualmente representam um território maior do que é a Grécia hoje em dia, né? Mas na época eram todos territórios gregos. Esse contexto cultural foi marcado principalmente por muitas influências de culturas diferentes, culturas ali do norte da África, culturas do Oriente Médio, europeias também, porque a Grécia era um ponto de de ricas trocas comerciais, principalmente marítimas, então várias culturas se encontravam naquele espaço e a Grécia, nesse momento, fervilhava com muitas influências culturais diferentes. E a filosofia surge nesse contexto. As duas visões que estão entrando em conflito com o surgimento da filosofia são as visões que explicam o universo, a maneira como a realidade funciona de uma perspectiva mítica, representada pela cosmogonia, como o universo surgiu a partir da existência dos deuses, como esses deuses nascem, se relacionaram entre eles para explicar a origem do universo, a origem de tudo que existe com base nos mitos. Essa é a visão cosmogônica que perdurou até a filosofia começar a se desenvolver. A filosofia que nascia, ela propunha uma visão cosmológica, tentando também entender e explicar a origem, as causas, por que o universo, por que a realidade funcionava daquela maneira, mas com base na racionalidade, tentando identificar um princípio racional nesse universo, explicar de forma sistemática e com base na razão por que o universo funciona de uma determinada maneira e não de outra. Isso é diferente em vários pontos cruciais da visão cosmogônica, porque você não apela mais ao místico, não apela mais ao sobrenatural, ao mítico para explicar a realidade, mas usa ferramentas racionais e humanas para explicar por que o mundo é do jeito que é. Esses primeiros filósofos, que nem a maior parte deles nem se identificava como filósofo ainda, eles estavam pensando sobre diversas questões, entre elas entender como, diante de uma realidade que se transforma e muda constantemente, como é possível encontrar algo que não muda, sobre o qual eu posso pensar, sobre o qual eu posso falar. Porque se as coisas mudarem o tempo inteiro, eu não tenho como nem falar e nem pensar sobre elas, porque no momento em que eu falo ou penso sobre alguma coisa, ela deixa de ser o que ela é, se torna outra e o que eu falei não se aplica mais. Como que é possível capturar a permanência diante de uma experiência da realidade que se transforma, que as coisas envelhecem, amadurecem, se destroem, surgem, desaparecem e assim por diante? Como, diante dessa experiência da realidade que traz vários estímulos diferentes, vários seres diferentes aos nossos sentidos, como que a gente pode encontrar uma unidade, um pensamento ou uma ideia única que abarque toda essa multiplicidade? Como eu sou capaz, por exemplo, de pensar na palavra e no conceito coelho, que é um só, na minha cabeça, né? E como, por meio desse conceito coelho, eu consigo compreender e pensar vários indivíduos coelhos que existem na minha experiência. Centenas de coelhos diferentes, né, indivíduos diferentes, cabem dentro dessa ideia única de coelho. Como que isso funciona? Como a realidade não descamba para uma bagunça, como os fenômenos e os seres e as coisas funcionam de uma maneira aparentemente ordenada. Você não acorda e está tudo de cabeça para baixo, não passou do meio-dia e aí as coisas começam a inverter a lógica de funcionamento. Existe uma ordem. Como que essa ordem se mantém?
Por que as coisas não se tornam uma grande bagunça? Alguns dos conceitos filosóficos que começam a surgir nesse momento, e são conceitos que vão ser discutidos e pensados até hoje, muitos séculos depois, um dos conceitos é o conceito de devir, que é justamente a ideia de que a realidade muda, que as coisas mudam. Você tem uma semente, ela é plantada, vira um broto e de repente é uma planta adulta que por sua vez vai gerar novas sementes. Então a noção de devir, de mudança, é algo que interessava a esses pensadores do período. Outro conceito filosófico, a gente acabou de falar dele, né, é o múltiplo. O fato da realidade nos apresentar um monte de coisas, um monte de experiências. Então a gente entra em contato com diversos animais diferentes, a gente percebe que são vários indivíduos, né? Múltiplos indivíduos, objetos, plantas, a gente está o tempo inteiro entrando em contato com muitas coisas e a gente consegue entender essas coisas. Como? Se são vários objetos, vários seres, várias plantas diferentes, como que eu consigo encaixar na minha mente e cabe tudo dentro da minha cabeça, eu consigo pensar sobre ela. E também os pensadores tentavam conjugar essas duas noções contraditórias, o caos e a ordem. Principalmente porque o pensamento grego ele trabalhava, e aí é uma herança do pensamento mítico, com a noção de que antes da realidade existir como eles conheciam, existia já alguma coisa. A realidade não vem do nada, a realidade vem do caos, da desordem. A desordem é organizada e se transforma naquilo que a gente conhece. Como que isso aconteceu? Quais foram os princípios que estão por trás disso? Dois conceitos que ajudam a entender o pensamento dos filósofos da natureza, que também são conhecidos como pré-socráticos, porque a maior parte deles viveu antes de Sócrates, que foi um pensador muito importante da filosofia antiga. Um desses conceitos é o conceito de arqué, que a gente ainda tem em várias palavras, mesmo em português hoje. Arquétipo, arqueologia. Então, arqué ainda é uma palavra que a gente usa. E como em arqueologia, em arquétipo, a arqué fala sobre um princípio, algo que estava antes e que faz com que as coisas sejam o que elas são, o fundamento das coisas. Então, os pré-socráticos ou os filósofos da natureza, eles buscavam o princípio. Por que essas coisas existem do jeito que são e elas não mudam aleatoriamente, a realidade não se transforma em algo caótico. E o nome dos filósofos da natureza vem justamente desse outro conceito de physis. E os filósofos da natureza também são conhecidos como fisiólogos. Physis era a natureza, a realidade em processo, a origem das coisas. Então essas primeiras filosofias, elas estavam voltadas justamente para a natureza, para a realidade, para entender por que o mundo funciona desse jeito e não de outra forma. Nós conseguimos entrar em contato com o pensamento desses autores, especialmente por pedaços de obras e referências às obras e aos pensamentos desses primeiros filósofos que aparecem em outros autores que vêm depois, tipo Aristóteles, que falou de vários deles. Por quê? A gente está falando de pensadores que viveram há muitos séculos antes de Cristo, inclusive. E aí, o registro do pensamento deles era um registro muito frágil, porque mesmo aqueles que registraram em forma de livro, por exemplo, esses livros se perdem ou alguns até escreveram suas ideias em pedra, mas mesmo isso também acaba sendo frágil e ao longo do tempo essas obras se perderam. Então a maior parte dos textos ou das obras desses autores são pedaços que vão sendo, num trabalho arqueológico, sem trocadilho, vão sendo juntados, vão sendo colados para que os estudiosos de filosofia consigam ter contato com o pensamento desses autores.